E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente dos habituais. Tem a ver com tecnologia? Tem, mas nós vamos só dar uma pincelada no caso de um escândalo. Aqui vamos falar sobre Julian Assange, o jornalista preso por casos envolvendo Wikileaks e que foi solto recentemente e agora está em casa com a família e com os filhos, celebrando seus 53 aninhos de vida. Então, para falar sobre esse assunto aqui comigo, eu trouxe um convidado especial. Hoje, dessa vez, nós vamos falar com o Giliard. E aí, Gili, tudo bem? Fala Ricardo, fala pessoal, eu tô ótimo, espero que esteja tudo bem com vocês e eu tô um pouco dividido assim com relação ao Assange. Obviamente é um assunto polêmico, eu diria. Ele ajudou muito a mostrar como os Estados Unidos é, observam o mundo, né? Mas ao mesmo tempo também ele teve, teve consequências um pouco complicadas das coisas que ele fez, mas no final acho importante o vazamento de informações que ele fez, sem sombra de dúvidas. Pessoal, para quem não sabe muito bem a história do Assange, porque é uma história que já tá aí correndo há alguns anos, né? E então alguns de vocês talvez não fossem nem nascidos ou ainda fossem muito jovens, muito crianças na época, ainda não eram nem adolescentes. Então o que aconteceu? Desde lá em 2006, o Assange fundou o Wikileaks na Austrália, que era um grupo para publicar alguns documentos sensíveis. Era uma época em que o mundo era um pouco diferente, a internet estava começando a tomar forma e ela era meio que o portal da liberdade de expressão das pessoas para falarem aquilo que elas sabiam e que às vezes não podia ser dito pela mídia ou não queria ser dito por interesses comerciais. Então a internet possibilitou que as pessoas começassem a falar também. Aí o Assange criou lá o Wikileaks, aí depois ele divulgou alguns anos depois, né, quando começou a ganhar adesão do público, de outros jornalistas, outras pessoas ali que estavam gostando da causa, sabe, entusiastas, começaram a participar, colaborando, enviando informações, e aí tiveram 500 mil de documentos vazados relacionados às guerras ali, inclusive dos Estados Unidos, Iraque, Afeganistão. E eu acho que foi a partir daí que ganhou notoriedade e foi só desenterrando outras coisinhas mais, tá bom? Então, ó, depois disso daqui, ele divulgou informações sobre vários países. Teve informação de que tinha gente sendo espionada no Brasil, políticos, autoridades, a Petrobras, uma loucura, tá? Aí ainda aconteceu de ter acontecido alguns casos de outros crimes não relacionados com informações sigilosas, mas sobre coisas que as pessoas costumam fazer de uma forma mais privada, mas sem consentimento. Então ele foi acusado disso, que nós não podemos falar o nome por causa do YouTube, senão o nosso vídeo é desmonetizado. Ele não é monetizado, mas ele perde o alcance, o que é pior. Então ele foi acusado disso e foi investigado por isso. E ele foi até, sabe, ele ia ser preso, mas aí ele fugiu ali pro Reino Unido. A Suécia que estava investigando esses atos aí de violência dele. Ele foi pro Reino Unido e ele continuou, teve um mandato de prisão internacional por esses atos de violência aí contra mulheres, né? Mas ele, mesmo sendo detido e esperando a extradição, ele conseguiu evitar. E aí ele foi
ele pediu asilo para a embaixada do Equador. Então ele estava em Londres, no centro da cidade de Londres, lindo, maravilhoso, dentro de uma embaixada, onde ele não podia ser preso, porque a embaixada é um território, não é neutro, neutro é o aeroporto. A embaixada é um território internacional, onde a sua polícia não tem jurisdição, ou jurisdição. E então ele ficou ali, onde ele não podia ser preso. Mas o mais interessante é que a polícia de Londres tinha policial de guarda 24 horas na calçada da embaixada. Porque se ele saísse na calçada, ele podia ser preso. Então ele estava ali na embaixada do Equador, no centro de Londres, tentando evitar ser preso. Por quê? De acordo com os tratados de cooperação internacional, ele sendo preso pela Suécia, ele poderia eventualmente ser extraditado posteriormente para os Estados Unidos, onde ele também estava sendo procurado ali, né, por outros crimes de vazamento de informações, sabe? Uma coisa bem complicada. Então ele ficou basicamente 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Ele ficou na embaixada. E aí ele recebeu o asilo do Equador. E ele continuava sendo procurado pela polícia pelos crimes lá, né? Contra as mulheres. Mas depois ele perdeu o asilo da embaixada do Equador porque o Wikileaks continuou vazando documentos e acabou vazando documentos sobre corrupção no Equador também. Então assim, digamos que ele foi um jornalista que fez o seu trabalho, né? E aí ele perdeu o asilo e aí ele foi preso. Quando ele perdeu o asilo, a polícia de Londres pôde prendê-lo. Então, acabou acontecendo. Ele foi preso, respondeu o processo. E o que aconteceu depois disso? Os processos que ele tinha nos Estados Unidos, alguns deles foram sendo desistido, sabe? Os Estados Unidos foi desistindo de alguns processos. Vocês falar que não é só a justiça brasileira que é morosa, né? A da Suécia, o processo dele, meio, entre aspas, caducou de tanto tempo que tava lá os casos das violências lá contra as mulheres, sabe? Então, foi assim, um martírio. Foram mais de 10 anos. Foram 12 anos até que ele fosse preso mesmo. Aí ele foi preso bonitinho, ficou na cadeia. Os Estados Unidos queria que ele fosse extraditado para lá, mas aí a justiça do Reino Unido não deixou, porque não tinha garantias assim de que ele ia ter segurança, que ele não fosse acabar dando-se um fim trágico, sabe? Assim, ele não ia acabar consigo próprio, que não ia outras pessoas quererem dar uma passagem só de ida pro além antes da hora para ele. Então foi complicado. Aí os Estados Unidos mandou garantias de que ia conseguir manter a segurança dele, que ele ia ser tratado com dignidade lá na cadeia e tal. Mas tivemos a pandemia que aconteceu aí no mundo, né? O fim do mundo chegou e a extradição dele foi adiada. Então ele continuou recorrendo o máximo que ele pôde lá em Londres, atrasando essa extradição, até que uma hora os Estados Unidos meio que cansou. Acho que já gastaram dinheiro demais, o cara já estava preso, e isso estava queimando também, né, um pouco a imagem do governo americano. E aí eles acabaram fazendo um acordo e o Assange agora em junho,
Começou as negociações lá em março, em maio, agora em junho. Ele fez o acordo bonitinho, foi lá para as ilhas, assinou o acordo com os Estados Unidos se declarando culpado de um crime só, dos 18 que ele estava sendo acusado. E acabou, sabe? Morreu o assunto. Foi assim, foi a turma. Tava aquela briga de gato e rato, aquele prenda-me se for capaz. Aí, no fim das contas, o povo tava todo mundo cansado. O homem já fazia ali 18 anos que o homem tava aí nessa luta. O povo viu que ele já era branco, dos cabelos brancos, e ele passou 18 anos, não mudou nada, acharam que ele era um ciborgue. Entrou a turma do deixa disso em campo e deixaram isso pra lá, consideraram que ele já pagou pelos crimes que ele fez, até porque toda essa perseguição só deu mais ibope, mais audiência, mais exposição para ele e pro trabalho dele, e inspirou milhares de outros sites e grupos pelo mundo. E hoje os governos perceberam que tentar calar a população, tentar calar o jornalista, tentar calar a liberdade das pessoas e tentar esconder fatos que às vezes não sejam tão bons, tão honrosos, acaba levantando mais ainda a curiosidade das pessoas de descobrirem mais sobre esse assunto. Então, o Wikileaks já está aí consolidado. O Assange é uma figura polêmica, envolvida em controvérsias, mas que teve um papel importante para exposição de informações que às vezes os governos querem guardar, né, para liberdade mesmo de informação. E tá aí. Sofreu alguns anos, ficou preso, foi perseguido, lutou, aprendeu muita coisa, com certeza. Talvez se ele tivesse que fazer alguma coisa, talvez ele pudesse fazer diferente, né? Garantir segurança das outras pessoas que estão sendo expostas. E hoje ele tá aí para comemorar os 53 anos, junto com os filhos que ele não viu crescer. Então, essa é a figura de Julian Assange. Eu acho que eu falei tudo. Giliard, se não dormiu, pode falar um pouquinho aí também. Então, o Julian Assange, eu acho que o trabalho que ele fez foi muito importante de vazar esses documentos. Tem uma importância muito grande porque demonstrou, principalmente por meio do vídeo Collateral Murder, que as operações que os Estados Unidos estavam fazendo, que acabou causando danos a jornalista da Reuters e também pessoas inocentes. E isso é importante, porque mostra que aquela narrativa que os governos costumam querer transmitir de que tá tudo bem, de que não há acidentes, ou de que não como é que eu vou dizer assim, que não há equívocos ou erros. Esse vídeo foi o mais importante, além, é claro, de mostrar que os Estados Unidos estavam espionando vários outros países, etc. Mas assim, isso não é novidade de certa forma. Acho que todos os governos acabam espionando um ao outro, né? Só não acabam sendo expostos. Mas o trabalho dele foi muito importante. E tem a controvérsia de liberar os documentos, se eles não são... Aí, vamos dizer assim, eu não vi todos os documentos, eu só tô aqui demonstrando uma ideia de que tem que tomar cuidado com o que é demonstrado e o tipo de consequência que pode ter. Alguns são importantes, outros talvez nem tanto, ou talvez pode trazer mais problemas para outras pessoas, para os espiões, sabe-se lá, né, o tipo de coisa que pode ter de consequência. Mas assim, o importante foi a demonstração do que estavam fazendo com o dinheiro do contribuinte nos mais variados lugares, e o tipo de política, né, aí com provas de que o tipo de política externa que os Estados Unidos faz. Então eu acho a figura dele muito importante, e
o trabalho de jornalistas sérios, o que não são todos, mas ficou demonstrado que o trabalho de jornalistas sérios, com fontes sérias, podem sim eh, trazer à luz as coisas que não são tão boas assim de governos, e aí cabe às pessoas resolver mudar ou não, ou solicitar aquilo para os seus representantes de que seja mudado no governo. Então, a figura dele é incrivelmente importante e acho que ela vai ser lembrada eternamente na história, mesmo que ele se aposente, sabe, ele não tenha mais relação, por exemplo, com o WikiLeaks, ou que ele não trabalhe mais com esse tipo de vazamento, sabe, ele vai trabalhar com outra coisa, sabe, vai ser palestrante, ainda assim a figura dele já é incrivelmente importante e vai ser sempre lembrada na história da humanidade. Acho que daqui 100 anos vamos estar falando ainda de Julian Assange, sem sombra de dúvidas. É isso aí, porque foi. Eu achei muito assim bacana que ele tinha o propósito, né? A ideia ali de mostrar os documentos, a corrupção, as falhas, os efeitos colaterais dos governos, não só dos Estados Unidos, tá, gente? De vários, todos assim, se ele pudesse de todos os países ele teria feito. Tanto que ele tava na embaixada do Equador, só não tinha sido preso porque ele tava de asilo, foi aceitar o pedido de asilo político que ele fez, e ainda assim ele expôs documentos que mostravam caso de corrupção do governo de Equador, que era o país que estava protegendo ele. Hoje em dia tem jornalista que não tem coragem nem de expor de repente um produto com data de validade vencida de um patrocinador pequeno. Imagina o que esse cara fez. Ele foi preso porque ele fez o trabalho de jornalista. Ele, tá me dando asilo, obrigado aí, mas ó, tá tendo caso de corrupção aqui no seu governo. Isso foi muito bacana, assim, foi muito corajoso da parte dele e que isso inspire muitos outros jornalistas por aí, né? Eu mesmo sou jornalista, não vou falar que eu me inspiro muito no Assange, mas talvez não na questão dos vazamentos de dados, até porque eu não sou muito um jornalista investigativo, né? Mas na questão de buscar realmente não agradar nenhum dos lados, mas sim buscar ali um equilíbrio maior e buscar apresentar os fatos interferindo o mínimo possível na narrativa, é alguma coisa que eu tento fazer, porque eu acho que isso é importante, que as pessoas têm que ser mais críticas, eu enxergo dessa forma, embora eu acho que sejam muito pouco, mas a gente tem que estimular as pessoas a serem mais críticas com as informações que elas recebem, o conteúdo que chega até elas. Infelizmente eu tô meio que sonhando, né? Mas como jornalista e como professor, cabe a mim, né, causar esse estímulo aí. E o Assange, ele inspira um pouco nessa questão. Mas eu falei demais. Agora pode falar o que você quiser aí, Gire, e vamos nos encaminhar para o encerramento. Então, o trabalho do jornalista, a figura do jornalismo, né, do jornalista, do repórter, sabe, de todas essas pessoas envolvidas na criação de uma matéria, você proteger a fonte, você também proteger a pessoa que está sendo denunciada, sabe, porque aí teve o caso do Assange, foi que ele publicou vários documentos, que isso é uma alegação, né, que as pessoas poderiam ser identificadas dos Estados Unidos, sabe? Espiões. E isso coloca a vida delas em risco. Então, é uma alegação que faltou esse filtro de nome de pessoas, vamos dizer assim, tudo que pode identificar a pessoa ser removido, mas ainda mostrar o documento, a verdade, porque as pessoas têm direito a saber. Acredito sempre que o governo deve ser transparente, ele não deve ficar escondendo as coisas das pessoas, afinal as pessoas financiam a segurança,
os políticos para eles tomarem melhor decisão para as pessoas. O que não acontece quase nunca, né? Mas era essa a ideia. Então, o trabalho do jornalista sério, de fontes sérias, de checagem, de tudo isso é extremamente importante. Então, o Assange demonstrou isso com o vídeo lá do Collateral Murder, demonstrou o que os Estados Unidos faziam lá no Iraque e várias coisas relacionadas às prisões, torturas e por aí vai, sabe? Então, isso foi importante porque só com esses documentos que a gente teve ciência do tipo de comportamento que o governo dos Estados Unidos tomava com as pessoas. Então, para você que é jornalista, para você que quer ser jornalista, a figura do Assange é um excelente exemplo, claro, com algumas melhorias necessárias, mas é uma figura muito importante para, quem sabe, você se espelhar em fazer esse trabalho sério e super importante do jornalismo. Serve para qualquer país que quer ser livre e ter o debate e a conversa para melhoria. Jornalistas de qualidade são muito importantes e fazem a diferença sem sombra de dúvidas. É isso aí. Que nem eu sou formado em jornalismo, né? Eu fiz lá a faculdade. O que nós víamos ali de análise de caso é escola base, um caso aqui brasileiro, tá? Como não fazer um jornalismo. E eu espero que as próximas turmas agora no futuro elas possam ver a escola base e o caso de Assange, para que os jornalistas enxerguem um pouco dos dois lados da moeda. Eu acho que é isso. Sim, e é importante esse caso, né, o paralelo que você traçou com a escola base, as pessoas tomar ciência desses equívocos que podem acontecer e tomar o máximo de cuidado para observar sempre as coisas e tomar como verdade apenas depois de, vamos dizer assim, ir atrás e checar essas informações mesmo, para evitar danos a pessoas que sequer tinham, vamos dizer assim, responsabilidade nas coisas. Mas eu tô feliz com a libertação do Assange. Eu acho que se ele fosse para os Estados Unidos, possivelmente ele ia passar por grandes apuros lá, sabe? Dependendo da prisão que ele fosse, coisas poderiam acontecer, mas eu acho que o governo dos Estados Unidos aceitou, fez o acordo, o tempo que ele passou na cadeia foi válido, então acho que tá bom. Aí ele vai poder passar com a família dele, os filhos, a esposa. E Julian Assange é uma figura que, com certeza, acho que daqui 100 anos vamos estar conversando a respeito de novo, mostrando as mudanças que ele causou no mundo. Obrigado aí pela atenção de todos vocês. Valeu, Ricardo, e me despeço por agora. Valeu, Gili, obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui esse episódio. Foi só pra gente comentar que a notícia que ele tá de volta em casa, foi solto, não tem muita novidade aqui. Se vocês quiserem mais, deixem nos comentários que talvez a gente faça um especial contando mais sobre a vida e a trajetória do Assange, beleza? Então vou encerrando esse vídeo por aqui e espero que vocês voltem para mais episódios do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E nos vemos na próxima! Tchau, tchau!